Olá pessoal, como estão? Tranquilos? Bem-vindos aí a mais um vídeo, mais um exercício, para nós resolvermos aqui. E, vamos para o exercício. Esse é o exercício 16, vamos analisar ele. Esse exercício aqui ele vai ser um pouco diferente, porque ele vai ser na verdade o mesmo do exercício 14. Mas vamos implementar algumas melhorias nele, Mas para quem não viu o exercício 14, eu ainda vou ler aqui o enunciado e vou mostrar a resolução que a gente fez no exercício 14. É uma resolução aqui, daqui a pouco eu mostro ela, para discutir algumas coisas. Então vamos lá, aqui é uma proposta de exercício, foi baseado no exercício 1235 da plataforma BigCrowd, que eu já havia mencionado anteriormente, e ele diz assim: a sua impressora foi infectada por um vírus e está imprimindo de forma incorreta. Depois de olhar para várias páginas impressas por um tempo, você percebe que ele está imprimindo cada linha de dentro para fora. Em outras palavras, a metade esquerda de cada linha está sendo impressa a partir do meio da página até a margem esquerda. Do mesmo modo, a metade direita de cada linha está sendo impressa a partir da margem direita e prosseguindo em direção ao centro da página. Beleza, o que está acontecendo é basicamente isso aqui que é explicitado aqui no exemplo. Se eu digitar uma linha chamada This Line is Gibberish, a impressora dele, que é o exemplo ilustrado, vai imprimir isso aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é basicamente essa frase aqui, só que perceba que ela no meio aqui, ó. Quantos caracteres tem isso? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ele pega a metade, que é os 11 primeiros, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aqui. E é como se ele lesse essa mesma frase aqui, só que daqui pro final, pro início. Aqui, ó. Em vez de ler assim, ó, do começo até o final e pra frente, Ele lê do meio até o início, this line. Aí do final até o meio, is gibberish. Ok? É basicamente isso que está acontecendo. Da mesma forma, a linha espaço mangos espaço está sendo impressa com do meio num espaço espaços sog, num sog, ok? Aí a tarefa aqui é desembaralhar isso, a string, a partir da forma como ela foi impressa para a sua forma original. Nesse exemplo nós podemos assumir que cada linha vai conter um número par de caracteres. A gente não precisa se preocupar se o número de caracteres que for lido for ímpar, ok? Beleza, então vamos lá. A entrada contém vários casos de teste. A primeira linha de entrada contém um inteiro n, que indica a quantidade de casos de teste. Seguem n linhas, cada uma com uma frase com no mínimo 2 e no máximo 100 caracteres, ou seja, cada string que eu for colocar no meu problema, ele vai ter no mínimo 2 caracteres, e no máximo 100. Então eu tenho que ajustar isso aí no programa. Aí beleza, no máximo 100 caracteres de letras maiúsculas e espaços que deve ser desembaralhada, a partir da forma impressa para a sua forma original, como a gente explicou anteriormente. Ok? E a saída vai ter a linha correta, a string decifrada, para cada string que foi digitada aqui. Aqui tem um exemplo, A primeira, aqui, esse 5 aqui está informando a quantidade de strings que eu vou informar para o meu programa consertar, certo? Aqui é um string só, aqui dá uma quebra de linha, mas aqui é um string só. Então aqui eu tenho 5 exemplos. Essa é a primeira string, segunda, terceira, quarta e quinta. Então, depois eu digitar a quantidade de strings, eu digito a primeira string. Aí para cada string dessas, eu tenho que imprimir na tela a linha consertada. Ó, tá vendo que essa linha aqui, consertando ela, fica this line is gibberish, ok? Aí fica aqui, this line is gibberish. Aí eu tenho que fazer a mesma coisa com isso, Com essa daqui, que é essa daqui, essa daqui, essa daqui, e assim por diante. Esse exercício ele foi feito, como eu tinha dito já, no exercício 14, ele já foi resolvido. Só que
Tem uma resolução dele, foi essa daqui. Essa foi a resolução que foi passada. Uma das resoluções foi passada. Só que ela pode ter algumas melhorias, de acordo com os conteúdos que vocês viram há pouco tempo, né? Nós podemos fazer algumas melhorias nela. Deixa eu só vou dar uma rápida passada aqui para a gente entender como é que foi feita essa resolução. Eu peguei aqui, né, incluí as bibliotecas stdio.h, string.h, stdlib.h, aí fiz o int main, né, o bloco principal, declarei as variáveis int casos, i, j e aux, né, que vão servir aí para auxiliar na execução dos fors, dos laços de repetição, enfim. Aí eu peço, né, ao usuário, digite a quantidade de strings para analisar, que era a primeira informação que eu pedi ali ao usuário. Aí eu peço e coloco na variável casos. Aí, de acordo com esse for aqui, ele vai fazer, cada interação dele é referente a uma string. Ele vai passar vai tratar uma string e vai imprimir na tela certa. Aí depois vai voltar para pega outra string que o usuário digitar e vai tratar. Esse for vai tratando de acordo com a quantidade de casos, que é de acordo com a quantidade de strings que o usuário vai digitar, certo? Então, cada operação que for feita dentro do for vai ser relacionada a um string que ele vai tratar. Então, vamos lá. O que a gente vai precisar? A gente vai precisar da string em si, que o usuário vai digitar, por isso que eu estou declarando aqui. Algumas variáveis, né? Metade, comprimento, vocês vão entender isso depois. E, beleza. O que mais? Eu tenho strings auxiliares, que eu vou usar para armazenar as substrings, que eu vou separá-las para formar a minha resolução. E tenho mais umas variáveis aqui auxiliares para guardar o comprimento respectivo. O comprimento, né, o tamanho dessa string 2 e o tamanho dessa string 3. Beleza. O que eu faço primeiro aqui? Eu peço digite a string a ser analisada para o usuário e leio ela. Era isso que eu estava fazendo, eu estou lendo com gets. Eu podia ler com scanf também, né? Mas nesse exemplo aqui eu li com gets. Esse aqui foi o exemplo que eu tinha feito. Certo? Aí beleza. Eu li a string, beleza, tal. Aqui esse setBuf é só para garantir que não vai ter nada na memória que possa atrapalhar aqui a minha leitura da string, beleza? My love. Contratempozinho aqui, mas tudo bem. Deixa eu ver onde é que eu parei. Sim. Estava lendo aqui para impedir que tenha alguma coisa na memória. Aí beleza, li a string com gets. Aí eu vou tratar a string, vou descobrir o comprimento da string, né, com strlen. E vou, né, aqui com uma variávelzinha auxiliar, vou guardar a metade. Eu quero saber a metade do comprimento dessa string, certo? Que é basicamente dividir por 2. Beleza. Aí o que eu faço depois? O que eu posso fazer é dividir uma string no meio, né? Por exemplo, aqui eu tenho esse exemplo. Vou pegar esse exemplo aqui. Aí eu divido essa string no meio, separo elas, fica uma string assim e outra assim. É isso que eu vou fazer ali no programa. Vou separar minhas strings. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar string 2 e string 3, que eu declarei aqui em cima. Cadê? Aqui. E vou colocar nelas a primeira metade da minha string original vai para a string 2 e a segunda metade da string, né, da metade até o final, vai para a string 3. Esse aqui é o for que faz essa resolução aqui. Ele separa as strings. Depois, né, de separar as strings, que é o que a gente faz aqui, a gente tem que invertê-las, né? Tá vendo que tá de trás para frente, ó? This line is. Aí, is gibberish. Eu tenho que invertê-la para, em vez de eu ler assim, eu tenho que ler this line is, né? Aqui, ó, o T foi para o início, o I veio para o final, enfim, eu tenho que inverter. A mesma coisa com essa daqui. Aí é isso que eu estou fazendo aqui, né? Esse aqui é o for que vai inverter a string, essa primeira string aqui, né? Nesse caso. E esse outro for aqui vai inverter a segunda string. Esse outro for vai inverter a segunda string, né? A string que tem a metade, da metade até o final da string original, metade de caracteres.
Beleza, depois de fazer isso, né? Deixa eu fazer aqui só para deixar certinho. É assim, de... Opa. Aqui, ó. Eu vou ter, as strings vão estar assim, certo? E eu vou fazer o que? Eu vou basicamente juntá-las. Vou juntar uma string com outra. É isso que eu estou fazendo basicamente aqui. Eu estou concatenando, né? Primeiro eu passo o valor da string que tem a primeira metade para a string original. E depois eu concateno com a outra metade, né? A string que se referia antes à segunda metade da string original, certo? Basicamente eu faço isso. Eu tenho como resultado na string, na variável string, essa frase certa. Que essa frase aqui foi como exemplo, né? Mas para toda frase que tem esse mesmo problema ia dar certo. Então vamos lá, essa foi a resolução do exercício 14. Mas com os conhecimentos que vocês já viram, né, a gente pode melhorar essa resolução. E é isso que eu vou propor aqui. A minha proposta é: adicione o uso de duas funções no programa. E essas funções devem ter as seguintes finalidades: inverter os caracteres de uma string e criar substring a partir de uma string. Vamos lá. Perceba que eu faço a inversão, né, de strings duas vezes. A primeira string e aqui a inversão da outra string. Só que eu bem que poderia fazer uma função, né? Aí eu só chamava a função uma vez aqui e uma vez aqui, passando a minha string como parâmetro, ok? Então, poderia ser bem mais simples, né? Poderia ser... Aqui tá uma ideia de repetição que não precisa fazer, ok? Eu só preciso definir a minha função e chamar ela aqui duas vezes, sem eu precisar estar repetindo um código não muito necessário, digamos assim. Por isso que eu estou pedindo para fazer essa função, inverter. E também quero que uma função que crie uma substring, né, a partir de uma string. Perceba que é isso que a gente faz basicamente aqui. Quando a gente separa um string, a gente pegou a string original, né, não era para ter apagado isso aqui. Deixa eu ver, a gente pegou a string original, que era essa daqui, e quebrou em duas. Quebrar em duas é basicamente pegar substring, né? Aqui, ó. Essa é a string original. Eu quebrei ela em duas, então eu tenho essa substring aqui, que é um pedaço dessa string aqui, e eu tenho essa outra string aqui, que é um pedaço dessa. É isso que eu quero que tenha também, uma função que faça isso, sem eu precisar estar passando aqui de forma na main, direta na main. Eu quero chamar uma função para isso. Então, beleza. Né? Aqui como exemplo, né, para inverter os caracteres de uma string, eu tenho a string cachorro, que invertido fica dessa forma, né? Ó, lendo de trás para frente fica cachorro, certinho. E aqui, né, criar uma substring, eu posso fazer o que? Eu posso, por exemplo, digamos que eu defini que minha string ia ter os 5 primeiros caracteres dessa string aqui. Então eu tenho a string cachorro, eu pego os 5 primeiros caracteres dela, que são C, A, C, H, O, e trago como uma substring, né, para outra variável. É isso que eu quero fazer também, certo? Deixa eu só... Ok, beleza. Aí sim, ó, as observações, né? Para isso, para vocês criarem essas funções, vocês podem criar quantos parâmetros vocês acharem necessários para cada função, certo? Vocês pensem aí o que vocês acham que é melhor para fazer. E é isso. E a outra observação é que as duas funções devem usar, aqui é um outro critério que eu passei, elas devem usar a manipulação em ponteiros no tratamento das strings. Por exemplo, aqui, né? Aqui a gente está tratando string da maneira convencional, né? Por exemplo, nesse exemplo aqui. String 2 na posição J vai receber o caractere nulo, né? Só que eu não quero que vocês façam assim na hora que vocês estiverem construindo a função. Eu quero que vocês usem a notação para ponteiros, digamos assim. Que, né, no caso aqui, nesse exemplo, aqui está string na posição I. Eu quero que vocês usem essa notação aqui mais explícita de ponteiros, né? Aqui é o endereço de memória. Eu quero percorrer
percorrer a memória de acordo com o valor da variável i e quero pegar o valor correspondente naquele endereço de memória específico, né? É isso que está acontecendo aqui. Então, é isso. Vocês façam essas funções e essas funções de inverter e criar substring. E em vez de usar diretamente as instruções na função main, eu quero que vocês chamem essas funções, beleza? Aí é isso, né? Então, dou um tempo aí para vocês pausem o vídeo, tentem resolver, né? Não precisa ter pressa de saber a resolução, vocês tentem resolver mesmo. Mas é isso, agora eu vou demonstrar aqui a minha proposta. Vou demonstrar aqui a minha lógica, uma lógica bem simples, né? Em relação à inversão das strings, eu penso que os parâmetros que vão ser necessários para a minha função, né? Eu já posso pensar nos parâmetros. Eu vou passar a minha string em si, né? O endereço do primeiro elemento da string. E vou passar também a quantidade de caracteres da string, né? Por quê? Porque a forma como eu vou manipular depende da quantidade de caracteres que vai ter a minha string, certo? Eu não posso pegar, tentar inverter uma string sem ter ideia para quantos caracteres ela tem. Por exemplo, casa. Casa eu sei que tem 4 caracteres. Logo eu sei que eu tenho que pegar a última posição, que é a posição 3, né? 4. Vou tratar como se fosse o índice 1. Eu tenho que pegar a posição 4 e jogar para a posição 1. A mesma coisa o 1, né? Eu tenho que pegar da posição 1 e trazer para a posição 4 na hora de inverter. Então eu tenho que saber a quantidade de caracteres da minha string. Se eu não souber, eu não sei para onde eu vou jogar o primeiro elemento, por exemplo, o segundo, o terceiro, enfim, eu não vou ter uma referência. Aí beleza. Em relação a criar a substring, eu penso que os parâmetros que nós vamos precisar vão ser a string de destino, né? Eu tenho que passar como parâmetro a minha string que vai receber aqueles caracteres específicos da outra string. Eu tenho que ter a minha string de origem, que é onde eu vou pegar realmente os caracteres para trazer a substring para essa variável aqui. E que mais? Eu preciso da quantidade de caracteres também, mas não a quantidade de caracteres da string origem, mas a quantidade de caracteres que eu quero pegar a partir dessa string de origem. O exemplo que eu mencionei aqui, né? Eu preciso da string em si, cachorro nesse caso, e quantos caracteres eu quero dela? Eu quero 5, então eu pego os 5 primeiros, aí trago como substring, que é a minha string de destino nesse caso, certo? Então vamos lá, vamos para o código, né? Aqui eu tenho a inclusão das bibliotecas, né? stdio.h, string.h, std.h. Aqui, peraí, rapidamente. Sim, eu não tinha alterado umas coisinhas aqui, mas agora eu alterei. Mas beleza, eu tenho as inclusão das bibliotecas e eu tenho o quê? Eu tenho a definição aqui dos meus protótipos das minhas funções, né? Que eu vou criar. A minha função inverter string, minha função de criar uma substring. Como eu mencionei, né, aqui eu vou precisar como parâmetro a string em si, né, o endereço do primeiro elemento da string, e a quantidade de caracteres, né, um int, que vai ter aquela string, certo? Na função inverter string. E eu não preciso retornar nada. Aí beleza, eu tenho a função de criar uma substring. Eu também tenho que passar uma string, né, o endereço do primeiro elemento da string como um char, né, um ponteiro para char. E aqui também eu tenho a minha string de destino, né, um ponteiro para char também. Aí beleza, e eu também tenho que passar um inteiro correspondente à quantidade de caracteres que eu quero, né, que eu quero colocar na minha substring, a quantidade de caracteres que eu vou ter na minha substring a partir da string de origem, certo? Beleza. Né? Continuando, aqui é a mesma coisa, né? Eu criei a quantidade de casos, variáveis auxiliares i, j. Eu estou printando, digite a quantidade de strings para analisar, a mesma coisa lá de cima.
scanf é para ler a quantidade de casos e armazenar na variável casos. Eu vou ter um for aqui, um for gigante até o fim da main para fazer isso, né, para cada string, como eu havia mencionado anteriormente. E beleza, até aí tudo bem. Perceba que aqui eu vou ter, né, a minha string declarada, metade, string 2, 3, né, a mesma coisa lá de cima. Só algumas melhorias. Printf, digite a string a ser analisada. Aí eu digito a string a ser analisada através do scanf, que lê, né, isso. E lá em cima eu fiz com gets, né, que pode dar uma falha de segmentação, por isso que eu estou usando um scanf aqui, né, limitando a 100 caracteres e não pegando contra barra n. Aí a mesma coisa, setBuff é para limpar a memória, para não ter interferência aqui. E é isso, aqui deixa eu ver o que mais. Metade recebe strlen, né, para eu pegar. Aqui eu estou pegando o comprimento da minha string dividido por 2, por isso que tem metade aqui. E é aqui que a coisa começa, né? Eu estou passando substring, né, que é a função que eu criei, que está aqui embaixo. E ela tem a minha string destino, string 2, a minha string de origem, né, que é a string lida do usuário, e a quantidade de caracteres que eu quero ler a partir da minha string. Lembra, né? Lembra que aqui é uma... Eu vou comparar com essa resolução aqui, porque elas fazem a mesma coisa, basicamente. Eu tenho que... Deixa eu ver aqui. Eu tenho que pegar a minha string original e dividir ela ao meio, a metade. Então, o que eu vou fazer, né? Se eu tenho que dividir ela na metade, voltando para lá, eu basicamente passo a metade aqui. Eu quero a metade de caracteres, certo? Na minha primeira substring, eu pego... Deixa eu trazer aquele exemplo para cá logo. Que eu tô só subindo e descendo. Pronto, deixa ele aqui em cima. Né? Eu tenho que pegar a partir da minha string, né, o endereço do primeiro elemento da string, e eu vou passar a metade, né, que é metade, eu quero a metade de caracteres que tinha a minha string original, certo? Então, o que eu vou fazer? String 2 aqui tem que ter, né, depois que eu finalizar, tem que ter isso daqui até aqui, que aqui é a metade de caracteres que tem a minha string original, certo? Então vamos lá, vamos ver a implementação aqui de substring. Implementando substring, como é que foi feito aqui? Eu tenho uma função, né, void substring, como eu disse, a string destino, string origem, a quantidade, beleza, a quantidade de caracteres que eu quero, né, bom lembrar isso. E o que eu faço aqui? Eu tenho uma variável auxiliar j, que eu vou usar aqui dentro desse for. O for vai inicializar j igual a 0. Toda interação ele vai incrementar o j. E ele vai ficar verificando se j vai ser menor que a quantidade, né? A quantidade que eu quero. Para eu limitar. Isso aqui é justamente para limitar a quantidade de caracteres que eu vou ter na minha string destino. Aí o que eu pego aqui, né? String destino, o endereço endereço, né, o endereço do primeiro elemento da minha string, e eu vou adicionar j, né, e vou pegar o valor. Vamos pensar aqui na primeira interação. Na primeira interação eu tenho j igual a 0. Aqui, isso aqui tudo vai me retornar simplesmente o valor de string destino, né, que somar com 0 não altera em nada. E, né, eu tenho o endereço do primeiro elemento aqui. O que eu vou fazer? Em relação ao endereço do primeiro elemento de string destino, eu vou colocar um valor nela, né? Eu vou atribuir um valor. Então, eu pego, coloco um asterisco, string destino, né? Nesse endereço de memória, eu quero que receba esse valor aqui. E esse valor aqui é o que? String origem mais 0, né? Endereço do primeiro elemento da string origem. Mais 0, não importa, né? E eu pego o valor que tem nessa string origem. Ora, o valor que tem na string origem é o primeiro caractere. Então, o primeiro caractere, né, na primeira interação, vai passar a ser o primeiro caractere da string destino. Beleza. Aí, assim por diante, né?
incrementando, eu vou ter j igual a 1. Então, na próxima iteração, eu vou ter o endereço do primeiro elemento mais 1. Então, vai ser, na realidade, o endereço do segundo elemento da minha string. Vai receber o endereço, o endereço do segundo elemento. Eu vou atribuir um conteúdo, né? O que vai ter como valor? Vai receber o valor que está referenciado no endereço origem mais 1, certo? E assim por diante, né? Se a quantidade for até 5, vai ter até 4, né? String destino mais 4, e vai parar, certo? E é claro que nesse caso aqui, eu tenho que adicionar o meu contra /0 no final, né? Porque aqui eu só estou passando caracteres, estou pegando o caractere daqui e passando para cá, pegando daqui e passando para cá, pegando daqui e passando para cá. Só que pode ser, né, muito provavelmente, que eu não pegue o contra /0 que tem nessa outra string aqui. Então eu tenho que adicionar aqui por fora, né? Lembre-se que quando o j sair, ele sai com incrementado mais 1. Então vai ser realmente o lugar certo a se colocar o contra /0. E eu faço aqui, né, string destino, mas o j vai ser o endereço certinho onde eu tenho que colocar como conteúdo o meu caractere nulo para identificar o final da string, certo? Beleza? Então é isso que está acontecendo aqui, né? Eu estou chamando string destino é string 2, string origem é string somente, que é a string do usuário, e metade se refere à quantidade de caracteres que eu quero na minha string 2, certo? Um detalhezinho aqui, né, que na string 2 isso aqui é tranquilo, mas na string 3 alguma coisinha muda, né, que para eu pegar, eu não pego do início até a metade da minha string, do início até a metade, eu pego da minha metade, né, é como se a minha string origem começasse da metade, então eu tenho que passar isso certinho, né, para a função, né, eu tenho que começar o endereço a partir da metade, não é mais o endereço do primeiro elemento da string original. Então como é que eu faço isso? Beleza, string destino, string 3. Quantos caracteres eu quero para string 3? Metade, né? Que realmente é metade do tamanho da string original. E, deixa-me ver, sim, string, a string que eu vou referenciar vai ser string mais metade. Por quê? String mais metade é como se eu pegasse e ignorasse essa parte aqui na minha função e começasse a string a partir daqui, certo? Aqui são endereços de memória, né? String, isso aqui é um endereço de memória. Uma vez que eu faço aqui, esse endereço de memória aqui está referenciando o primeiro elemento da minha string, certo? Que é aqui. Aqui é análogo, né? Tipo, eu tenho um endereço de memória, só que ele não esse aqui referencia o primeiro endereço da minha string. Só que como eu adiciono aqui mais metade, isso aqui tudo não referencia o primeiro endereço da minha string. Ele referencia a partir da metade, né? Ele vai somando. Ele vai como se ele fosse passando, né? Por aqui e tal, mas ele começa a partir daqui. String mais metade é uma string que vai daqui até o final da string, certo? Se não entender muito bem essa parte, vocês podem colocar nos comentários, não tem problema, eu vou tentar explicar melhor. Aí beleza, como é a mesma função, né, a vantagem é que eu não preciso reimplementar nada, eu só passo com os valores para a função e ele faz a mesma coisa, basicamente. Beleza, e o próximo passo era inverter as strings, né, eu estou invertendo, aqui no meu caso eu estou invertendo string, né, string 2, eu vou inverter ela, a string 2, e quantos caracteres tem a minha string 2? Ora, a quantidade de caracteres é a metade da minha string original, né? Isso aqui é a metade. E eu já tenho esse valor. O valor está na variável metade. Então eu só preciso informar aqui. Não preciso ver com strlen nem nada. A mesma coisa aqui com inverter string, né? Com a string 3. Eu tenho a string 3 que eu quero inverter ela. E eu tenho a quantidade de caracteres também a metade. Beleza? Então aqui o que eu devo fazer, né? Eu vou ter duas strings assim, eu tenho que invertê-las, como eu mostrei anteriormente lá em cima.
para vocês. Então, como é que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso dessa forma. Tenho, né, a minha função inverter string, não precisa retornar nada. Eu tenho a minha string, né? Tenho o endereço do primeiro elemento da minha string. Aí beleza. E tenho também a quantidade de elementos que tem na minha string, certo? A quantidade de caracteres que tem. Aí beleza, eu tenho int, char, aux, né? Como variável auxiliar. E o que eu faço? Eu tenho um for, eu inicio o i com 0 e vou a cada interação incrementando ele mais 1 para ir passando por cada caractere da minha string. Só que perceba que, né, essa explicação eu acho que eu já dei no exercício 14, mas perceba que eu não preciso passar por toda a minha string. Eu posso fazer assim. Eu vou pegar o exemplo casa. O que eu faço? Eu pego o primeiro elemento e passo para o último. E na mesma interação eu posso pegar o último elemento e passar para o primeiro lugar, né? A primeira posição. Então ficar assim, o A vai para o início, e o C vai para o final. E no meio fica a mesma coisa, né? O AS, certo? Eu troquei simplesmente essas posições aqui. Aí na próxima interação, o que eu faria? Eu poderia fazer isso em relação ao segundo elemento e o penúltimo, né? É como se eu estivesse caminhando, né, do início até a metade e do final até a metade em cada interação. Dá uma ideia assim, né? Então beleza, o que eu faço agora? Eu só tenho mais uma interação, né, para essa string casa. Eu pego o meu segundo elemento, passo para o meu penúltimo, e o penúltimo eu passo para o segundo. Então fica assim, A, S, A, C. Ok? Essa é a ideia aqui na parte de inverter string. Eu vou percorrer até a metade, né? A quantidade de elementos dividido por 2. E eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a troca. Aqui dentro eu estou fazendo basicamente essa troca dinâmica, né? Eu estou pegando de acordo com o valor de i. Exemplo, né? Vamos fazer um exemplo aqui. Aux. Digamos que essa string seja casa, seja a palavra casa, como eu tinha mencionado anteriormente. Eu vou botar ela aqui para vocês visualizarem um pouco. Beleza, aux, que é o meu char, vai receber o que? Na primeira interação. Opa, deixa eu botar aqui casa. O que ele vai receber na primeira interação? Vai receber o endereço do primeiro elemento, que é o endereço que está armazenado o C, mais i, que é 0, né? Então, beleza. E eu vou pegar o conteúdo, né, que está esse endereço. Qual é o conteúdo? Ora, é a variável C, o caractere C. Então, aux vai ter C nessa interação. Beleza, aux igual a C. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazendo a mesma coisa. Eu vou pegar o string na posição i, né, que nesse caso é o primeiro. Aí beleza, eu tenho a minha string no primeiro endereço, o endereço, né, do primeiro elemento, mais o 0, né? Lembra-se que a gente está na primeira interação, e eu vou pegar o conteúdo que tem lá. Então o conteúdo que tem lá é o C, né? Só que esse conteúdo vai ser mudado, que eu estou fazendo um receive. O lugar que está esse conteúdo recebe isso daqui, esse outro conteúdo. E o que é esse outro conteúdo, né? Esse outro conteúdo aqui vai ser o que? O endereço do primeiro elemento, mais a quantidade de elementos, menos 1, né? No caso aqui, casa tem 4 elementos, 4 menos 1, 3. Aí 3, né? Isso aqui tudo seria 3, né? Aí, beleza, menos i, que seria 0 na primeira interação, então não importa muito. Então seria string mais 3, ou seja, eu andaria 3 casas à frente, né, do meu endereço que eu tô. Eu tô nesse endereço aqui, que seria o 0. Aí eu vou 1, 2, 3. Eu estaria no último agora.
Então eu pego o conteúdo, que é o A, e esse A aqui, então eu estou invertendo, né? Eu estou colocando o A no lugar que estava o primeiro elemento, né? Então vai ficar assim, A, S, A. E aqui eu estou fazendo aquele variável aux, né? Eu estou passando o valor dela, que é C, né? Que eu tinha armazenado antes, para o último elemento. Então o último elemento fica C agora. E eu vou fazendo isso até que eu vou andando aqui, ó, do início até a metade, alterando os valores e ao mesmo tempo vou andando do final até a metade para alterar os valores e vou fazendo isso até que minha string esteja invertida. E essa aí é a lógica de resolução. Perceba que tanto aqui quanto aqui eu usei a ideia de a anotação de trabalhar com ponteiros. Eu poderia ter feito aqui, né? Vou botar aqui na frente. Eu poderia ter feito aux string, recebe string na posição i. Cadê o... achei. Eu poderia ter feito assim, mas é bom que vocês também entendam como é que está funcionando por trás das coisas. E aqui é uma forma mais baixo nível, digamos assim, para entender isso, certo? Então beleza, eu inverti as strings, né? E depois eu só juntei. Como aqui é a mesma coisa, mesma resolução que tinha aqui. Não mudou nada aqui nessa parte. E é essa a resolução, pessoal. Ficou dessa forma, está compilando direitinho. Eu vou mostrar aí para vocês. Aqui eu já compilei, né? Vou colocar a quantidade de strings que eu quero analisar, 5 strings. Então eu vou colocar os exemplos que tem aqui. Opa. Só para conferir, né? Aqui, this line is gibberish. Tá funcionando. Aqui tem que se retornar level kayak, tá certo, né? De acordo com o que tá aqui do lado. Happy Holidays. E é isso. Deixa eu só testar mais esse. Está funcionando certinho. Então é isso, pessoal. Esse é o exercício de hoje. Se não entenderam alguma coisa, coloquem nos comentários aí. Eu vou tentar explicar melhor. E é isso. Muito obrigado.